O preconceito ronda muito o maternário excêntrico, porque o nosso maternário excêntrico está assentado numa diversidade. E a nossa sociedade não é uma sociedade que acolhe a diversidade. Se a nossa sociedade acolhesse a diversidade, a gente poderia falar no maternar diverso apenas. Mas como o diverso não é acolhido, ele fica fora do centro, ele fica excêntrico, sem lugar, sem voz. Então, como se trata de um maternário excêntrico, assentado sobre uma diversidade, ele sofre preconceito como tudo aquilo que está assentado sobre a diversidade numa sociedade que não acolhe o diverso. O preconceito é quando nós guardamos conceitos antes, não é? Nós guardamos conceitos porque disseram pra gente que eram conceitos importantes, que eram conceitos que funcionavam para ler o mundo, não é? Ou para ler uma pessoa, ou para ler um grupo de pessoas. E nós ficamos com isso, não mexemos mais nisso e usamos esses conceitos que nós arquivamos para ler pessoas ou grupo de pessoas, sem conhecê-las previamente. Então é o que a nossa sociedade faz, por exemplo, com os negros, com os gays, com as mulheres e também com as pessoas com deficiência. O nome do preconceito contra as pessoas com deficiência é capacitismo. Não é um nome comum, né, numa sociedade tão preconceituosa por razões óbvias. Eu mesma, embora sinta, né, presencie e experiencie o preconceito em mim, por ser mãe excêntrica e também na Ceci, eu fui conhecer esse termo mais ou menos recentemente. Capacitismo é achar que as pessoas com deficiência são inferiores em relação às pessoas que não têm nenhuma deficiência. São tidas, são vistas, são lidas como inferiores, como um problema, como um fardo. E como um problema, elas precisam ser corrigidas ou consertadas. E vejam bem, o diverso não é inferior, mas na nossa sociedade, sim. E essa é a explicação para todo esse constrangimento quando a gente vai falar sobre o preconceito. O preconceito só existe porque a diversidade está inserida no espaço tido como inferior. Por isso que é tão complicado, né? E por isso que eu também entendo, e faz parte do meu processo também de entendimento e de elaboração, inclusive esse projeto, entender, né, o porquê que eu incomodo tanto quando eu sublinho a excentricidade da minha filha. O diverso não é inferior. Hoje eu vou falar sobre um tipo de capacitismo específico, que acontece quase como um elogio, mas que mascara um pré-julgamento em relação às pessoas com deficiência. Eu estou falando das narrativas de superação dessas pessoas, mas principalmente do modo como temos lido essas narrativas. Eu nunca aceitei, nunca digeri, nunca compartilhei, nunca gostei de ver esse tipo de coisa e o tipo de comentário. Tem um vídeo que eu acho que ilustra muito bem isso que eu estou tentando comentar aqui. Um vídeo de uma menina, assim, uma menina adolescente, dizendo que sente orgulho dela, né, que ela tem uma característica, que ela se sente bem, né, sendo uma pessoa com deficiência, né? Em suma, o vídeo era
era assim. Um vídeo muito bonito, e eu não vou tratar do vídeo aqui, porque eu acho muito legal esse empoderamento, né? Se a menina se vê dessa forma, que ótimo, né? Para ela, enfim, se ela se apreende assim, muito bom. O que me incomodou muitíssimo foi o modo como as pessoas compartilharam esse vídeo, né? O modo como ele foi tomado, como ele foi lido pelas pessoas de um modo geral. Eu não só acompanhei vários compartilhamentos desse vídeo, né, das pessoas que eu conheço do Facebook e nas outras redes sociais, como também recebi de algumas pessoas conhecidas esse vídeo, né? Simplesmente recebi, ou fui marcada onde ele apareceu, sem nenhum comentário, sem nada. O que eu acho bom que a gente vai produzindo conteúdo e pensando juntos, né? Qual é essa face do capacitismo que eu estou comentando agora, que para mim está no modo como as pessoas apreenderam esse vídeo e outros vídeos da mesma natureza? Então é como se fosse a narrativa do herói, um exemplo a ser seguido, uma lição de vida. E isso é muito complicado, porque é uma pessoa, não é, com uma diversidade, que com muito sacrifício, com toda certeza, com muito sacrifício, com muita dor, conseguiu um lugar para ela, conseguiu um lugar possível, está criando um lugar possível para ela, e ela recebe aplausos e louvores e medalhas de uma sociedade que não fez absolutamente nada para incluí-la, de uma sociedade que nem sequer sabe da sua existência diversa, da sua existência excêntrica. E aí eu quero lembrar, para ficar mais claro, mais ou menos como é que esse vídeo foi compartilhado, né? Então ele foi compartilhado com algumas frases parecidas com essas aqui. E você, ainda vai continuar reclamando ou vai agradecer? É preciso fazer um desenho? Essa menina é mais evoluída que nós. Essa menina é uma lição para muitos. E você, tem orgulho de ser quem é? Então não sei se vocês conseguem escutar, né, o que está por trás dessas falas. Por trás dessas falas que na verdade são extremamente capacitistas. E é um tipo de preconceito ouvido como elogio. Aí eu pensei em algumas perguntas didáticas para tentarmos entender juntos como é que estamos lendo essas narrativas de superação. A menina traz uma narrativa de superação. A menina diz que se orgulha de si. E aí as minhas perguntas são: por que, diante do depoimento dela, deveríamos parar de reclamar e agradecer a nossa vida? Por que, diante do depoimento dela, devemos concluir que precisamos ter orgulho de nós mesmos? Eu me recuso a responder, porque eu acho extremamente violento, né? Vocês estão percebendo? O discurso é repleto de subentendidos. O discurso é repleto de coisas que ficam por baixo do que está explícito. É preconceito olhar para uma pessoa com deficiência e se sentir agradecido por viver uma vida normal. Isso é capacitismo. Esse tipo de apropriação dessas narrativas de superação é muitíssimo complicado. É quase um desserviço. Não o vídeo, mas o modo como ele foi compartilhado. Esse modo de compartilhar, né, seguindo esse tipo de capacitismo que nos lembra, nos remete à narrativa do herói, da lição de vida, esse tipo de capacitismo nos desvia da questão principal, porque a questão principal é criar espaços possíveis para aqueles que têm um modo de existir diverso. Se esses espaços existissem,
os 2 bilhões de pessoas com alguma deficiência no mundo estariam mais visíveis. Quantas pessoas, como essa garota do vídeo, nós conhecemos? Essas pessoas existem, mas elas não estão por aí nas ruas. Por quê? Porque não há espaços para essas pessoas. E eu falo como mãe da Cecília, que é uma criança atípica. Então, é uma narrativa de superação a da menina? Claro que é, mas não é a regra. Porque a sociedade não cria nenhum espaço para que essas pessoas com deficiência alcancem um lugar possível. E aí, quando elas alcançam, essa mesma sociedade que não cria nenhum espaço possível, lhes dá uma medalha. E nós não precisamos de medalhas, nós precisamos de espaços possíveis para que as vidas excêntricas possam de fato existir, para que elas sejam acolhidas. E uma coisa muito preocupante nesse tipo de apropriação do vídeo é que fica aquela ideia de que a responsabilidade é da pessoa com deficiência, porque olha, ela conseguiu, olha que lição de vida. Então todos os demais também vão conseguir? Não. Por que que não? Porque não há condições, não há espaços possíveis. Retirar a responsabilidade de inclusão do Estado é muito sério. Então, quando eu fico me apropriando dessas histórias dessa maneira torta, eu estou romantizando a exclusão, quando nós deveríamos estar brigando por espaços possíveis. A inclusão não é gentileza. A inclusão é um processo fundamental para que nós melhoremos como pessoas, como sociedade. Enxergar que o outro é diferente, não olhá-lo como inferior, como menor. Ser diferente não significa ser inferior. A Ceci não precisa de conserto. Quem precisa de conserto é a sociedade na qual ela está inserida. Uma sociedade capacitista. E nós precisamos urgentemente mudar essa ideia e nos aperfeiçoar como gente. Um beijo, somos muitas, estamos juntas.